Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar como os resistores, capacitores e indutores respondem para uma ampla faixa de frequência quando aplicada uma tensão alternada senoidal. Até a aula 95 nós estudamos a resposta desses dispositivos básicos para uma frequência fixa. Agora vamos investigar como a variação dessa frequência afeta então a impedância desses dispositivos. Embora para a maioria da parte dos estudos nós consideramos os dispositivos ideais, quando a gente vai para a prática, algumas características intrínsecas aí da parte construtiva dos dispositivos vão afetar o seu comportamento, tá? Então é a diferença entre o modelo idealizado e o modelo prático real que a gente vai começar a investigar nesse vídeo. Para um resistor ideal, podemos supor que o valor da impedância do dispositivo não terá nenhum efeito, seja lá qual for o valor da frequência, como mostra a resposta da figura 1. Nós já estudamos aqui no canal, pessoal, que para um indutor ideal, a equação para a reatância pode ser escrita da forma a seguir, né? XL igual a ômega-L. E a fim de isolar o termo da frequência, o resultado é uma constante K vezes a variável de frequência, que muda enquanto avançamos pelo eixo horizontal do gráfico. A equação resultante pode ser comparada diretamente com a equação de uma linha reta, onde B ali vai ser zero, né? E a inclinação ou coeficiente angular é K, que no nosso caso é 2πL. Então a reatância indutiva é a variável y lá da equação da reta, e F é a variável x, como mostra aí na figura 2. Como a indutância determina a inclinação da curva, quanto maior a indutância, mais inclinada é o gráfico da linha reta. Observe o gráfico aí na figura 2 para 20 e 100 mHz. Note que em frequência igual a 0 Hz, a reatância de cada gráfico é 0 ohm, conforme determinado pela substituição de F é igual a 0 na equação básica para a reatância de um indutor. Como a reatância de 0 ohm corresponde às características de um curto-circuito, podemos concluir que para uma frequência de 0 Hz, o indutor assume as características de um curto-circuito. Podemos ver também que quando a frequência aumenta, a reatância aumenta até que alcança um nível extremamente alto para altas frequências. O resultado é que, como a frequência é muito alta, as características de um indutor se aproximam de um circuito aberto. Então o indutor é capaz de tratar de níveis de reatância que abrangem uma faixa inteira de 0 a infinitos ohms, mudando a uma velocidade constante determinada pelo nível da indutância. Quanto mais alta a indutância, mais rapidamente se aproxima do equivalente de um circuito aberto. Para o capacitor, a expressão para a reatância capacitiva é 1 sobre ômega-C, ou 1 sobre 2πfC. Então, passando a frequência para o lado esquerdo da equação multiplicando, temos esse outro formato, para a constante K, que corresponde ao formato comum de uma hipérbole, né? yx igual a K, onde xc corresponde à variável y da hipérbole, f é a variável x e K é uma constante 1 sobre 2πc. A 0 Hz, ou perto disso, a reatância de qualquer capacitor é extremamente alta, conforme determinado pela equação básica para a reatância capacitiva. Então observe ali, né? Reatância capacitiva, 1 sobre 2π, mas substituindo F por 0, então a reatância capacitiva tende ao infinito. Ou seja, para 0 Hz, as características de um capacitor se aproximam de um circuito aberto. À medida que a frequência aumenta, a reatância se aproxima de um valor de 0 ohms. O resultado, então, é que, para frequências muito altas, o capacitor assume as características de um curto-circuito. É importante observar na figura 3, pessoal, que a reatância cai muito rapidamente conforme a frequência aumenta. E essa não é uma queda gradual, como ocorre lá no caso do aumento da reatância indutiva. Além disso, a reatância se situa em um nível muito baixo para uma faixa grande de frequências, né? Em geral, para dispositivos capacitivos, uma mudança relativa pequena no valor do nível de frequência pode acarretar numa mudança muito acentuada nos níveis de reatância. Então, em geral, pessoal, temos que
À medida que a frequência aumenta, a reatância do dispositivo indutivo aumenta, enquanto em um dispositivo capacitivo diminui. Apenas para reforçar, pessoal, toda essa análise feita até agora considerou aí dispositivos ideais. E, lógico, para a maioria das aplicações a gente pode sim levar essas características como verdade, tá? Só que quando a gente começa a trabalhar com dispositivos aplicados em circuitos de altas frequências, isso eu falo para vocês já na casa de megahertz, algumas dessas características podem sofrer variações. Vamos conhecer agora algumas delas. Por exemplo, diversos resistores com composição de carbono possuem uma resposta em frequência como aparece aí na figura 4. O resistor é de 100 ohms e basicamente é ideal até cerca de 300 MHz, enquanto o resistor de 100 kΩ começa a cair ao se aproximar a mais ou menos 15 MHz. Ou seja, podemos considerar que resistores de carbono podem ser considerados como ideais para a frequência até 15 MHz em geral. Note que a escala horizontal é uma escala logarítmica que começa já em 1 MHz em vez de 0. Os logaritmos vão ser discutidos em outro momento, tá, pessoal? Em uma aula no futuro, mas por enquanto basta observar que escalas logarítmicas permitem a exibição de um intervalo de frequência que, se fosse em uma escala linear, isso ficaria inviável devido ao tamanho do gráfico necessário para essa representação. No caso dos indutores reais, a indutância pode ser afetada pela frequência, temperatura e corrente. Um modelo equivalente para o indutor é mostrado na figura 5. A resistência série RS ali representa as perdas no cobre, devido à resistência do fio do enrolamento. Temos também as perdas de corrente parasitas, devido ali a pequenas correntes circulares no núcleo, quando uma tensão CA é aplicada, e perdas por histerese, devido aí à rápida reversão do campo no núcleo. A capacitância CP é a capacitância parasita que existe entre os enrolamentos do indutor. Na maioria dos indutores, a construção normalmente é tal que, quanto maior a indutância, menor a frequência em que os dispositivos parasitas se tornam importantes. Isso quer dizer que, para indutores na faixa de mH, por exemplo, o que é bastante comum aí para frequências em torno de 100 kHz, podem ter um efeito sobre as características ideais do elemento. Para indutores na faixa dos microhenries, uma frequência de 1 MHz pode introduzir efeitos negativos. Isso não quer dizer que os dispositivos perdem suas propriedades nessas frequências, mas sim que eles não podem ser mais considerados como ideais. A figura 6 mostra um gráfico da impedância no indutor em função da frequência. Observe que até cerca de 2 MHz, a impedância aumenta de forma quase linear com a frequência, sugerindo claramente que o indutor de 100 microhenry é praticamente ideal. Entretanto, acima de 2 MHz, todos os fatores que contribuem para o termo RS começam a aumentar, enquanto a reatância devido ao dispositivo capacitivo é mais evidente. O nível de queda de reatância capacitiva começa a ter um efeito de um curto-circuito entre os enrolamentos do indutor e reduz o efeito indutivo geral. Por fim, pessoal, se a frequência continua a aumentar, os efeitos capacitivos superam os efeitos indutivos e o elemento realmente começa a se comportar com um padrão capacitivo. Em geral, então, a frequência a ser aplicada no indutor passa a ser importante quando ela é aumentada. Os indutores apresentam características que se distanciam das características de um comportamento ideal e passam a se comportar como dispositivos capacitivos, apresentando perdas crescentes com o aumento da frequência. Assim como o indutor, o capacitor não é um dispositivo ideal para toda a faixa de frequência. Existe um ponto de transição em que as características de um capacitor assumem as de um indutor. O modelo equivalente para o indutor aparece na figura 7. O indutor LS representa a indutância presente devido aos fios do capacitor ou qualquer outra indutância induzida no projeto do dispositivo. A indutância dos fios é, em geral, cerca de 50 nH por centímetro, que é aproximadamente
0,2 microhenry para um capacitor, com cada terminal medindo aí cerca de 2 centímetros. A resistência RD reflete a perda de energia devido ao atrito molecular associado ao movimento dos átomos sobre o efeito de um campo elétrico alterado. Entretanto, o interessante aí é que a permissividade relativa diminui com o aumento da frequência, mas finalmente muda de direção e começa a aumentar para frequências altas. Observe que o capacitor foi incluído em série com RD para refletir o fato de que essa perda não está presente sob condições de corrente contínua. O capacitor assume seu estado de circuito aberto para aplicações CC, lembre-se disso. A resistência RP, que depende da resistividade do dielétrico, que normalmente está aí na ordem de 10 elevado à 12ª potência, e da resistência do encapsulamento, é que determina a intensidade da corrente de fuga do ciclo de descarga. Dependendo do capacitor, o tempo de descarga pode ir de alguns poucos segundos para capacitores eletrolíticos em geral, aí, né? Para até algumas horas aí, quando são dielétricos de papel, ou até dias, no caso aí de dielétrico de poliestireno. Revelando que esses capacitores possuem níveis muito menores de RP do que a maioria dos outros capacitores. O efeito de todos os elementos sobre a resposta de um capacitor real está representado na figura 8, onde a resposta é quase ideal para uma faixa de baixas e médias frequências, mas entre 3 e 4 MHz, ele começa a mostrar uma resposta indutiva devido ao termo LS. Em geral, a frequência de aplicação é muito importante para os elementos capacitivos, pessoal, pois quando a frequência aumenta de um certo nível, os elementos assumem características indutivas. Além disso, a frequência de aplicação define o tipo de capacitor ou indutor depois também deve ser aplicado. Por exemplo, capacitores eletrolíticos comuns são limitados à frequência em torno de 10 kHz, enquanto capacitores de cerâmica ou mica podem lidar com frequências maiores que 10 MHz de forma tranquila. A faixa de temperatura de operação também tem forte implicação no tipo de capacitor que você vai utilizar para uma determinada aplicação. Os capacitores eletrolíticos de tântalo e alguns de cerâmicas são muito sensíveis a baixas temperaturas. Outras características muito importantes é a ESR, ou resistência série equivalente em inglês, né? A ESR é o fator dissipador real que se pode esperar quando se usa um capacitor em diversas frequências. Para condições de corrente contínua, essa é basicamente a resistência CC do capacitor, que aparece como RS na figura 7. Porém, para qualquer aplicação, o nível de dissipação será uma função dos níveis de RP e RD e a frequência aplicada. Essa expressão é comumente utilizada para descrever a ESR. Observe que o primeiro termo dessa expressão é simplesmente a resistência CC, tá? Nosso RS ali, que não é uma função da frequência. Porém, os outros dois termos seguintes aí são uma função da frequência no denominador, revelando que eles aumentam muito enquanto a frequência cai. Por isso, nós devemos nos preocupar com os níveis de ESR em baixas frequências. E em altas frequências, os dois termos seguintes cairão rapidamente, deixando apenas ali a resistência CC. Em geral, desejamos o menor valor de ESR possível. E por isso, nos projetos, nós devemos levar em conta o tipo de capacitor na etapa de projeto dos circuitos. Os capacitores eletrolíticos comum normalmente possuem uma ESR mais alta do que os de filme, cerâmica ou mesmo de papel. Bom, agora vamos a dois exemplos rápidos que demonstram a relação da reatância e da resistência com a frequência. Aproveitando, pessoal, depois de terminar esse vídeo, acesse a lista de exercícios, né? Faça o download dela. O link está na descrição desse vídeo, né? Tenta resolver, né, o conteúdo sobre essa aula. E depois eu vou subir um vídeo com a solução e vou deixar também o link na descrição desse vídeo, tá? Para você depois conseguir também verificar a sua performance. Vamos lá então. Exemplo 1. Em que frequência a reatância de um indutor de 100 mH corresponde ao nível de resistência de um resistor de 5 kΩ?
Bom, nesse exemplo nós vamos igualar a resistência de 5 kΩ com a reatância indutiva, certo? Então tá ali, né? Resistência igual a reatância indutiva, que é igual a 5 kΩ. A reatância indutiva, né, ômega-L, é igual a 2πfL, né? Onde F é a frequência ali, L é a indutância. Isolando a frequência, temos reatância indutiva, né, XL, sobre 2πL. Atribuindo os valores, pessoal, chegamos a 7,958 kHz, tá? Então, quando eu aplicar ali 7,958 kHz no indutor de 100 mH, ele terá uma reatância indutiva correspondente a de um resistor de 5 kΩ. Exemplo 2. Em que frequência um indutor de 2 mH terá a mesma reatância de um capacitor de 0,1 microfarad? Nesse exemplo, então, nós estamos igualando a reatância indutiva à reatância capacitiva. Então, para a reatância indutiva, temos 2πfL e a reatância capacitiva 1 sobre 2πfc. Isolando a frequência, pessoal, temos frequência quadrado é igual a 1 sobre 4π ao quadrado LC. Mas precisamos do valor da frequência e não da frequência ao quadrado. Então vamos aplicar aqui a raiz quadrada em ambos os lados da expressão, para que assim possamos cancelar, né, o expoente da frequência com a raiz. E extraindo a raiz do numerador e também ali do 4π ao quadrado, né, chegamos ali a 1 sobre 2π e raiz de LC. Vamos atribuir os valores. 1 sobre 2π raiz de 2000 vezes 0,1 micro, resultando em 11,254 kHz. Ou seja, pessoal, para um indutor de 2 mH e um capacitor de 0,1 microfarads, quando o sinal aplicado nesses elementos for ali de 11,254 kHz, ambos os dispositivos vão apresentar o mesmo valor de reatância. Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado do vídeo. Ajude aí compartilhando o vídeo com pessoas que você sabe que está estudando sobre esse tema. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. Forte abraço e até a próxima aula.